né, falar um pouquinho sobre as questões de economia. Tem várias notícias sobre economia no jornal, nos jornais, como sempre, especialmente, né, o Valor Econômico, que é um jornal, né, voltado, né, para a burguesia, né, e com a pauta, né, econômica. Nós temos notícias, né, sobre a mudança no regime de autorização, né, de ferrovias aqui no Brasil. O Valor Econômico dá grande destaque, né? O governo autoriza projetos ferroviários de 51,96 bilhões de reais. Né? O Estadão também fala sobre essa mudança, né, na forma da autorização das ferrovias. Né? Na verdade, até o termo que eu estou usando já faz parte da mudança. Né? Houve uma mudança da concessão de ferrovias para a autorização de ferrovias. Então, a partir de agora, né, o capital, ele, quando tiver interesse em construir uma ferrovia, né, ele pede uma autorização, né, e, sendo autorizado, ele vai lá e constrói a ferrovia. Né? Inclusive, pelo que eu entendi, esse é o modelo histórico, né, do século XIX e da construção das ferrovias nos Estados Unidos. Posso estar enganado, não sei se eu entendi bem a matéria, né? E, evidentemente, né, que aí essa construção de ferrovias ela passa, né, a seguir apenas os interesses, né, privados, particulares das empresas, sem nenhum planejamento nacional, né, sem nenhuma estratégia, né, de desenvolvimento nacional a partir dessas ferrovias. E como não era, né, como não é surpresa, né, os projetos aprovados e a maior parte dos projetos que estão aí solicitados, né, são para incrementar, né, a nossa capacidade de exportar, né, commodities, sejam commodities, né, minerais ou do agronegócio. Né? Aí, mostrando, né, que não só, né, a aprovação, né, desses projetos demonstra, né, uma total desarticulação de qualquer perspectiva de desenvolvimento nacional a partir das ferrovias, né? A gente vê, na verdade, que estão pisando no acelerador daquilo, né, que vem destruindo o meio ambiente, né, no Brasil e no mundo, ameaçando, né, a vida da nossa espécie, de várias outras espécies, que é justamente a mineração e o agronegócio. Também, eu até fiquei na dúvida se eu colocava esse ponto em economia ou meio ambiente. Né? Jornais também atualizam, né, as informações sobre desoneração, né, foi aprovada, né, a desoneração da folha de pagamento, e aí, mais uma vez, só chamar a atenção que na hora, né, de desonerar a folha de pagamento, ou seja, né, reduzir os encargos, né, que os empresários têm que pagar para a Receita, não há questionamento sobre, né, o rombo que isso vai provocar no orçamento, né, como acontece quando se discute a questão, né, de qualquer tipo de auxílio bolsa para os pobres. O orçamento secreto também segue aí, né, a total descumprimento da Constituição, dos princípios de publicidade, né, da administração pública. Né? Fala-se também da questão, isso aí está no Valor Econômico, um bom destaque, né, para o aumento do financiamento imobiliário problemático, né? Mais um sinal aí, né, de que a crise econômica no Brasil tende, né, a se prolongar. Mas, gente, o que eu queria falar mesmo, né, assim, chamar a atenção nesse debate de economia, é para a gente refletir mais uma vez, né, e eu acho que a gente
vai acumular bastante com o tempo sobre isso, que é a discussão sobre classes sociais no Brasil. Qual é a sua classe, camarada? Você é rico, você é pobre, você é de classe média, você é burguês, você é proletário. Né? Debate sobre as classes sociais nas ciências sociais. Né? A economia é bastante rico, bastante polêmico. Né? E aqui no Brasil, muita gente, né, acha que é de classe média e não tenho muita convicção disso, não. Né? E um dos critérios que eu acho que a gente pode usar para fazer essa reflexão, né, não necessariamente para sacramentar numa análise das classes sociais como um critério, mas talvez sim, mas que eu acho que é muito importante para a reflexão, é a gente pensar o seguinte: vamos ver se você acha que se o cidadão, né, ganha menos do que o salário mínimo, né, ele pode ser considerado uma pessoa de classe média? Né? Se a renda daquela família de 4 pessoas, né, vamos dar um exemplo, né, ela não é suficiente, né, para pagar as necessidades básicas, com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Essa pessoa, vamos concordar que ela é pobre? Ou ela pode ser considerada de classe média, mesmo sem conseguir cumprir, né, o que a Constituição determina, né, que o salário mínimo, né, deve ser capaz, né, de satisfazer. Né? Eu acho que se a gente concordar, né, que, né, quem ganha abaixo do salário mínimo, né, quem ganha abaixo do mínimo necessário, né, para os gastos básicos, né, para a sua família, né, não pode ser considerada uma pessoa de classe média. Bom, pessoal, o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, né, ele, há muito tempo, né, publica a evolução do salário mínimo ideal. Né? Ele pega a Constituição e calcula, né, a partir da cesta básica, né, de vários outros indicadores, qual deveria ser o salário mínimo ideal, né, para sustentar uma família de 4 pessoas aqui no Brasil. Né? Então, enquanto hoje, né, o salário mínimo nominal, né, para 2022 é de R$ 1.210, né, e hoje o salário mínimo nominal é de R$ 1.100, né, vejam aqui a manchete da CNN Brasil. Salário mínimo ideal sobe 33% durante pandemia e bate em R$ 6.000, mostra DIEESE. Realmente, né? Valor supera em 5,42 vezes o piso nacional vigente de R$ 1.100. E é um pouco maior que o salário ideal de outubro, que foi de R$ 5.886,50. Né? Então, o valor exato, né, do salário mínimo ideal esse mês, calculado pelo DIEESE, é R$ 5.969,17. Então, pessoal, imaginem o seguinte, né? Se uma família, né, de 4 pessoas, o salário mínimo ideal é de R$ 6.000, né, para você fazer a sua conta, né, isso dá R$ 1.500, né, por pessoa. Né? Uma renda familiar mínima de R$ 1.500, né, por pessoa, né, para se atingir esse
salário mínimo ideal, né? Então, se a gente concorda que quem ganha abaixo, né, do salário mínimo, quem ganha menos do que o necessário, né, para cumprir as condições básicas da Constituição, né, para atender às necessidades básicas estabelecidas pela Constituição, com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, se a gente concorda que quem não ganha o suficiente para as necessidades básicas com esses gastos não pode se considerar da classe média, né, faça suas contas. Será que você realmente é da classe média? Será que em algum momento da sua vida você foi da classe média? Porque muito debate político, muitas conclusões políticas, inclusive, né, sobre o que acontece aqui no Brasil, né, partem, eu acho, de análises equivocadas, né, sobre, né, quem é, o que representa ser classe média no Brasil. Na verdade, né, talvez a classe média no Brasil seja ainda menor, né, do que aqueles 20%, né, das análises mais rigorosas. Né? Não estou falando daquelas análises que pegam e falam quem está no meio é a classe média. Né? Então, você pega uma população com uma renda baixíssima, né? Aí você passa a considerar classe média gente com R$ 2.000 de renda total, né? 2.000 e poucos reais. Então, pessoal, a gente precisa, né, avançar nesse debate sobre a composição de classes no Brasil, né, e discutir com as pessoas, né? Você é mesmo de classe média? Tem certeza que você está mais perto, né, dos ricos do que dos pobres e dos miseráveis? Vamos refletir sobre isso. E essa realidade, gente, ela não é, né, um problema de hoje. É evidente, né, que ela vem se agravando. A CNN traz um gráfico aqui que eu nem sei se eu devia mostrar, porque ele distorce. Porque, pelo que eu estou entendendo, né, você olha assim, salário mínimo nominal em verde, salário mínimo necessário, né, em laranja. Aí parece que essa distância reflete, né, a distância entre essas diferenças, mas não reflete, não. Só está refletindo a evolução em valor nominal de cada um deles, tá? Mas eu só quis mostrar, trazer o gráfico para mostrar como é que essa é uma distância, né, considerável. Então, deixa eu revelar os números aqui para vocês. Não vou conseguir aparecer ali, porque eu não estou compartilhando a tela, né? Eu estou compartilhando a imagem através da câmera virtual. Mas olha aqui, em 94, o salário mínimo nominal era R$ 70. Em 94, passou a ser o salário mínimo necessário era R$ 728. Então, aqui dá mais de 10 vezes a diferença, né? De R$ 70 para R$ 728 em 94. Né? Em 2002, né, quando o Lula foi eleito, era R$ 200 o salário nominal e o salário real era R$ 1.378. Então, aqui a diferença era de 8 vezes. Né? Depois, em 2006, era R$ 350 o nominal e R$ 1.764 o necessário. Né? Eu não fiz a proporção aqui, mas há uma queda, né, nessa diferença. Em 2008, né, estava 415 o salário nominal e o real e o necessário, né, era 2.141. Então, aqui a diferença está em torno de 5 vezes. Né? Vou dar uns pulos aqui. Em 16, estava 930
em 16 está R$ 880 o salário mínimo nominal, e o salário mínimo real estava 3.856, né? Também, né, uma diferença significativa, mas bem, né, diferente da realidade de 94. E agora, então, nós chegamos, né, nessa diferença de R$ 1.100 o salário mínimo nominal e R$ 5.969, né, praticamente 6 vezes a diferença, né? Então, vejam só, o cidadão, né, que ganha um salário mínimo, né, e tem uma família de 4 pessoas, né? Vou falando de outra maneira, aquela família de 4 pessoas cuja renda é um salário mínimo nominal, na verdade, está ganhando um sexto do necessário para o mínimo, né? Para o mínimo. E aquela pessoa, né, que ganha 6 salários mínimos, né, que, se bobear, está aí já na faixa do topo da, né, deve ser entre os 20% e 10%, com o salário mais alto no país. Depois eu posso tentar resgatar esses números. Essa pessoa, né, é que, na verdade, ganha o mínimo necessário. Então, eu não vou me surpreender, né, se, no final das contas, nós concluirmos que o Brasil é um país que tem ricos, pobres e miseráveis, né, e que tem aí uma classe média, né, que só pode ser entendida dessa maneira, né, se a gente desconsiderar completamente a questão da renda, né, a questão do acesso, né, ao bem-estar social, né, e ficar olhando só para o capital cultural, né, para as diferenças entre as famílias, né, que alcançam, né, historicamente o curso superior e se reproduzem, né, no curso superior. Né? É possível que a gente descubra, né, que a classe média brasileira, né, ela é ínfima, né? Ela é, pelo menos, muito menor do que se imagina.